É o ano começou tenso com essa tensão provocada por Donald Trump, que diante de pelo menos uma lista de 5 opções para conter aquilo que os estrategistas americanos chamam de ameaça iraniana, ele optou pela que os estrategistas do Pentágono, o pessoal do Serviço de Segurança, ofereceu a ele, depois principalmente do cerco à embaixada americana, norte-americana em Bagdá. Das 5 opções, ele escolheu assassinar o segundo homem mais importante, militar mais importante do Irã, que é o Soleimani, que comandava uma força especial expedicionária iraniana. Aliás, eu li ontem um artigo no The New York Times em que o autor do artigo teria ouvido alguns desses assessores próximos a Trump e que ofereceram essas 5 opções de contenção daquilo que eles chamam do avanço e das ameaças iranianas, e que o comentário geral é que todos ficaram abismados com a opção feita pelo comandante em chefe das Forças Armadas nos Estados Unidos, que é Donald Trump. Ou seja, teria sido uma das últimas opções e ele resolveu matar no Iraque, não no território iraniano, o segundo homem forte do Irã. E com isso, claro, o Irã retaliou ontem, bombardeando 3 bases dos Estados Unidos localizadas no Iraque. Ainda ontem, ou hoje de manhã, horário do Irã, mas já de madrugada aqui no Brasil, um avião de uma companhia aérea ucraniana caiu ao decolar do aeroporto Ruhollah Khomeini, em Teherã, e tudo isso tem gerado uma tensão muito grande. Quer dizer, há também todo um movimento no sentido de buscar uma solução diplomática para evitar a escalada que pode resultar numa guerra talvez sem precedentes ali no Oriente Médio. As consequências disso para o mundo, não somente para a segurança, para a paz internacional, mas para a própria situação econômica, as crises econômicas que isso poderiam gerar. Ou seja, isso só interessa mesmo ao aparato militar, né? A indústria bélica que os Estados Unidos têm muito forte e que tenta fazer lobby, ou seja, quanto mais guerra, melhor. E todos nós esperamos que de fato haja uma solução desse conflito o mais breve possível. Talvez até o Senado norte-americano, né, e a população dos Estados Unidos, a boa população, o povo americano, né, possa ir às ruas protestar, né, evitando assim o aumento dessa escalada desse cara que governa hoje o país mais importante do planeta, que é os Estados Unidos da América, que é o Donald Trump, que nesse momento está impeachmentado pela Câmara dos Deputados, mas o impeachment dele deve ser analisado nos próximos meses pelo Senado, que poderá tomar a decisão de anular o processo de impeachment ou mesmo impeachmentá-lo diante do desdobramento dessa crise. Não vamos esquecer que há eleições hoje, esse ano, nos Estados Unidos, em novembro deste ano, e Trump evidentemente fez um cálculo eleitoral ao decidir matar o segundo homem mais forte do regime iraniano. Eu estive no Irã em 2012. Eu sempre, durante a minha adolescência, as leituras que eu fiz desde a infância, né, sempre fui muito fascinado pela cultura persa. O Irã é o que restou do grande império persa, que em um determinado momento da história da humanidade já foi um dos impérios mais importantes, com uma produção cultural, produção científica, produção de conhecimento estupenda, né, literatura, artes. Eu sempre me encantei pela cultura persa, desde jovem, desde adolescente, e quando surgiu a oportunidade, agora em 2012, eu e minha companheira Danila de Jesus estávamos na China, numa viagem internacional que estávamos fazendo, tínhamos chegado de Tóquio, Hiroshima, fomos a Beijing e também a Xi'an, que é a primeira capital do Império Chinês, na época, né, da China, tal qual conhecemos.
e pegamos um voo de Beijing, que é a capital da China, da República Chinesa, para Teherã em 2012, em junho de 2012, julho. E lá ficamos 5 dias recepcionados por um jornalista que à época era o correspondente do jornal Folha de São Paulo em Teherã, o Samir Adgirni. Eu escrevi isso numa crônica no meu blog, você pode acessar essa experiência que tive de 5 dias, que tivemos de 5 dias sendo guiados, aliás, muito bem recebidos por esse jornalista que à época trabalhava para a Folha de São Paulo, baseado lá em Teherã, e que nos apresentou a cidade de Teherã, nos falou da cultura, né, persa, da cultura iraniana. Ele é muçulmano, mas ele é sunita. E todos nós sabemos que Irã, a revolução foi feita em 1979, a maioria dos muçulmanos, dos islâmicos iranianos, eles são xiitas, um grupo muçulmano, diante da dissidência que houve entre os muçulmanos, né, de quem seria o herdeiro do profeta. Então há essa divisão, e lá nós estivemos, eu tinha muita curiosidade de conhecer Teherã, e lá permanecemos visitando a cidade, andando pelas ruas, conhecendo os grandes mercados, as mesquitas, né, os museus, né, as pessoas na rua, e tudo isso eu falo nessa crônica, dessa experiência que tive nesse artigo que está no meu blog, fernandoconceição.com. É um povo que a mim se afigura maravilhoso, o povo iraniano. Dentro do mundo islâmico, talvez seja a sociedade mais avançada no sentido de aberta a influências, inclusive influências ocidentais, né? Fala-se muito que no mundo muçulmano as mulheres sofrem opressão, mas não é exatamente da forma como o Ocidente vê essa suposta opressão e essa suposta inferioridade feminina no mundo islâmico. Pelo menos lá no Irã, em outras partes do mundo islâmico que eu conheço, Turquia, também estive na Turquia, estive em alguns países muçulmanos no continente africano, mas o Irã, ele é uma sociedade moderna que estava sofrendo já em 2012 as consequências dos embargos econômicos liderados pelos Estados Unidos da América. Então eles estavam sobrevivendo da forma que eles podiam sobreviver, com muitas dificuldades. Você vê que, por exemplo, o sistema financeiro todo de lá, todo desvinculado do sistema financeiro internacional, quer dizer, a moeda local, o real, na verdade há dois câmbios para essa moeda, o real, né? Mas me pareceu uma sociedade fulgurante, né? Claro, sob o regime teocrático dos ayatolás, mas lá há eleições diretas, a disputa eleitoral, há partidos políticos, há representação feminina no parlamento, né? As mulheres são eleitas para o parlamento, né? Mas tem as regras dele, lá tem a polícia moral, por exemplo, né? Você não pode andar de mãos dadas com uma companheira no meio da rua, você não pode mostrar o corpo, exibir o corpo, tem que andar todo coberto, tanto homem, isso vale tanto para homem quanto para mulheres, não pode consumir bebida alcoólica, não pode propagar música, né? Divulgar música, ouvir música na rua, né? A mulher não pode andar do lado do homem, a mulher tem que andar sempre atrás. Eu até brinquei muito com Danila na época, né? Isso aqui de fato é uma brincadeira, eu vou repetir, ela deu risada, eu dei risada. Foi talvez o lugar onde eu me senti mais, digamos assim, dono de mim, porque a mulher vai atrás, não pode andar do lado do homem, nem na frente do homem. Geralmente isso acontece nos países muçulmanos, mas isso não significa necessariamente a inferioridade feminina, e até pelo contrário, para quem conhece o Corão,
né? Eu tenho um exemplar do Corão, ou do Alcorão, já li algumas coisas do Alcorão, já li também algumas interpretações do Alcorão que mostram o papel superior da feminilidade, o papel superior da mulher no mundo muçulmano, no mundo islâmico, já que a mulher é a portadora da vida, né? É ela que gera a vida, é ela que dá continuidade à existência humana aqui na Terra. Então ela tem uma superioridade, então ela é sagrada. O seu corpo é um templo sagrado que não pode ser especulado nem olhado com olhar lascivo, né? Tem que ser preservado, tem que ser protegido. Quer dizer, só no particular, no privado é que ela se abre, digamos assim, ao seu companheiro, mas não no meio da rua. O corpo da mulher, ele não é objeto para sexualidade, para pornografia, para venda, para exibição, digamos assim, pública, como acontece no mundo ocidental, em que o corpo feminino, assim como o corpo masculino, ele é coisificado, né? Ele é transformado em moeda. No mundo islâmico não. Então é o que se espera. Eu fiquei lá com Danila 5 dias, fomos bem tratados pra caramba. Lembro que na noite de despedida, de saída do hotel, o único hotel em Teherã que recebia moeda estrangeira, recebia cartão de crédito estrangeiro, internacional, o Sami Adguirne, o jornalista, conseguiu que nós nos hospedássemos lá. E na noite de despedida nossa, a gerência do hotel ofereceu um jantar maravilhoso na cobertura do hotel, né, durante a noite. Quer dizer, uma coisa maravilhosa, com todos os pratos. Aliás, os pratos da culinária persa são também maravilhosos, gostosíssimos, né? Eles usam muitos legumes, muitos vegetais, muitas essências, muitos sabores, né? Muita ovelha, carne de ovelha. Então, maravilhoso, nos ofereceram aquele lauto jantar, evidentemente sem nada de bebida alcoólica, porque lá é terminantemente proibido, né? Então, o que é que a pessoa que já visitou esse país deseja? Conhecendo o povo maravilhoso que é o povo iraniano, e também apaixonado pelos Estados Unidos, não pelos Estados Unidos, não por seus governantes, como esse que está agora temporariamente no poder, mas pelo povo norte-americano, pelo menos o povo americano que eu conheço, com tantos anos de idas e vindas aos Estados Unidos. Quer dizer, todos querem a paz. O que se espera é que as autoridades contenham essa sanha desses falcões que querem a guerra, que querem ganhar dinheiro, que querem lucrar com isso, inclusive às custas do povo, principalmente do povo iraniano, que já anda sofrendo há mais de 20 anos das restrições de acesso ao comércio internacional por conta das sanções impostas tanto pelos Estados Unidos, mas pela Europa, né? Quem ganha com isso é a China, porque a China é praticamente o único comprador do petróleo iraniano, e a China que estabelece o preço desse petróleo, né? Porque então não há competitividade, o Irã não pode vender a todo mundo, nem todo mundo pode fazer negócio com o Irã por conta dessas sanções impostas pela comunidade internacional liderada pelos Estados Unidos. Quer dizer, o que se espera é que se busque uma solução para esse conflito o mais rápido possível, né? E a sociedade iraniana, a sociedade antiga, a sociedade persa, e possa respirar, e a sociedade internacional também, nós, né, possamos respirar aliviados dessa situação gerada nos últimos dias por esse ataque ao segundo homem mais poderoso, que é descrito como um terrorista, o general Qassem Soleimani, que foi enterrado, acho que está sendo enterrado hoje, está no dia de hoje lá na cidade natal dele. É isso aí, um abraço. Olha, quem fala aqui é um candidato a reitor da Universidade Federal da Bahia, né? O único candidato negro que se apresenta, que a universidade já teve e que quer concorrer às eleições com essa visão internacional, né? Já que eu já viajei por várias partes, conheço várias partes desse nosso pequeno planeta que está na periferia da Via Láctea e que nós devemos tentar preservá-lo, evitando uma catástrofe maior. Um abraço, se filie a esse canal, se inscreva nesse canal e coloque lá o sininho para receber as notificações. Nós nos vemos. Um abraço.